Olá! Bom, todo estado tem um povo, tem uma economia. Isso a gente sabe. Mas a questão fundamental, o que a gente vai explorar aqui é onde exatamente esse poder todo é exercido. Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, nesse nosso mundo super conectado, a resposta ficou bem mais complicada do que parece. E é essa pergunta que está no centro de tudo. Não é só sobre um lugar no mapa, sabe? É sobre a base física em cima da qual todo o sistema de leis, toda a política de um país é construída. A resposta para essa pergunta é o que define o conceito de território. Ok, vamos mergulhar nisso então. O território é tipo o terceiro elemento essencial de um estado. É o palco onde o jogo acontece. É a dimensão espacial do poder. Sem ele, simplesmente, não tem estado. É básico assim. Então, o ponto-chave é esse aqui. Território é muito mais que um pedaço de terra. É um conceito legal, jurídico. A fronteira do Brasil com a Argentina não é só uma linha no chão, entende? É o ponto exato onde a lei brasileira para de valer e a lei argentina começa a valer. É uma fronteira de poder. E essa ideia toda se sustenta em três pilares. Primeiro, a soberania. Ali, naquele espaço, as leis daquele país é que mandam. Segundo, a exclusividade. Dentro daquelas fronteiras, o poder do Estado é supremo, não tem para ninguém. E terceiro, a indispensabilidade. É o alicerce, a base física. Sem isso, a casa toda, o Estado, não para de pé. E o mais interessante é que o território não é uma coisa chapada, 2D. Ele tem várias dimensões. Tem o solo, né, onde a gente vive, o subsolo, que é riquíssimo em recursos estratégicos, tipo petróleo, minérios. Para quem tem costa, tem o mar territorial, que é uma faixa de soberania total. E, claro, o espaço aéreo em cima de tudo isso. Nenhum avião cruza sem autorização. Cada camada dessa tem um valor estratégico absurdo. Mas sabe, essas linhas super precisas que a gente vê nos mapas hoje, elas nem sempre existiram. A ideia de uma fronteira fixa, geométrica, é na verdade uma invenção da história, e uma invenção até que bem recente. Lá nos impérios antigos, as fronteiras eram vagas, sabe? Eram mais umas zonas de influência que mudavam o tempo todo, dependendo da última conquista. A coisa só começou a mudar mesmo lá pelo século XIV, na Europa, quando os reis começaram a bater o pé e dizer: o meu poder vai até aqui. E o grande marco disso tudo é a Paz de Westfália, em 1648, que criou o sistema que a gente conhece hoje. Países com fronteiras definidas e que se reconhecem entre si. E essa mudança foi, assim, um terremoto. A gente saiu de um mundo de fronteiras que se moviam com os exércitos para um mundo de linhas fixas, definidas em papel em tratados. Foi uma reorganização completa do poder no mapa mundi. Essa frase em latim resume a nova lógica com perfeição. O rei é imperador em seu próprio reino. O que isso quer dizer? Quer dizer poder absoluto, sim, mas só dentro do seu quintal, só dentro de fronteiras bem definidas. Foi tipo um acordo. Cada um manda no seu quadrado e ninguém se mete no quadrado do outro. Claro, né? Criar regra é uma coisa. Fazer todo mundo seguir a regra, aí é outra história. O território, até hoje, é uma fonte sem fim de tensão e de conflito. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Carta da ONU tentou botar uma pedra em cima disso. Criou um princípio que deveria ser sagrado. As fronteiras de um país são invioláveis. Ninguém pode usar a força para mudar o território de outro. Essa é a regra de ouro do jogo. Só que a realidade é teimosa. Exemplos bem recentes e brutais, como a invasão do Iraque, a anexação da Crimeia pela Rússia e, claro, a invasão da Ucrânia, mostram que existe um abismo gigantesco entre o que está no papel e o que acontece na prática. E o conflito nem sempre vem de fora. Às vezes, a tensão está dentro das próprias fronteiras. Aquela ideia de um povo, um território, muitas vezes não fecha com o mundo real. É aí que surgem as chamadas nações sem Estado. Um exemplo gritante disso são os curdos. Estamos falando de cerca de 35 milhões de pessoas. É gente pra caramba. Eles têm uma cultura, uma língua própria, uma identidade forte, mas não têm um país para chamar de seu. Estão divididos entre 4 estados diferentes. Esse número dá uma dimensão do drama humano por trás desses mapas políticos. E eles não estão sozinhos, não. A luta dos palestinos por um Estado soberano, os movimentos de independência na Escócia, na Catalunha, em Quebec, no Canadá, tudo isso mostra que o território não é uma coisa estática, definitiva. Ele está o tempo todo sendo disputado, negociado, contestado. Agora, vamos para o desafio mais recente e talvez o mais complicado de todos. No século XXI, apareceu uma fronteira nova,
uma que não está em nenhum mapa físico: o ciberespaço. O que é esse tal de território digital? É a tentativa do Estado de fazer as suas regras valerem também no mundo virtual. É sobre conseguir aplicar suas leis aos dados dos seus cidadãos, às compras online, à infraestrutura de cabos e servidores que fisicamente estão dentro das suas fronteiras. E para tentar controlar esse novo território, os estados estão lutando em 4 frentes principais. Uma é proteger os nossos dados, com leis como o LGPD aqui no Brasil. Outra é aplicar a lei contra crimes e desinformação online. Tem também a briga para arrecadar impostos de serviços digitais. E, por fim, garantir a segurança contra cyberataques que podem derrubar sistemas essenciais. Mas aqui está o nó da questão. A lógica do Estado é territorial, é fixa, é baseada em fronteiras físicas. Já a lógica do ciberespaço é o exato oposto, é fluida, é global, atravessa qualquer fronteira num piscar de olhos. É um choque de mundos, um choque de lógicas. O pensador Paulo Gerbaldo usa uma metáfora que eu acho perfeita para esse dilema. Ele diz que o Estado, hoje, precisa agir não como um muro, mas como uma membrana semipermeável. Ou seja, ele tem que filtrar o que entra e o que sai, protegendo o que é seu, sem se isolar completamente do fluxo digital do mundo. E esse é o grande paradoxo do nosso tempo. O Estado precisa governar o espaço digital para proteger as pessoas, para proteger a economia, mas as ferramentas que ele usou por séculos, fronteiras, polícia, alfândega, simplesmente não funcionam do mesmo jeito nesse novo domínio. Ficaram meio obsoletas. E tudo isso leva a gente a uma pergunta que vai definir o nosso futuro. Com dados viajando pelo planeta em plataformas que valem mais do que muitos países, quem é que está no comando de verdade? Quem realmente controla o território hoje em dia? São os estados que a gente elege ou são as gigantes de tecnologia que definem as regras do nosso mundo digital? Essa disputa, olha, ela está só começando.